Graça e paz, irmãos. Nós saudamos, também os nossos irmãos e amigos internautas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esperamos em Deus que seja uma noite abençoadora, que seja uma noite em que Deus traga-nos conforto dos céus, diante de situações constrangedoras, que temos passado. Eu quero convidar os irmãos, amigos, para abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Daniel. Fica bem pertinho aí de Amós, Só é voltar aí, você vai encontrar Daniel. Faremos a leitura no capítulo 5. Quem já encontrou pode ficar em pé. Daniel, capítulo 5. Faremos a leitura a partir do verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Agora volte aí para o capítulo 4. Capítulo 4, Daniel. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Que Deus nos abençoe, a palavra lida em nome de Jesus. Podem sentar os irmãos. Irmãos, as leituras foram bem pequenas, mas podem ficar tranquilos, tá certo? Nós vamos fazer uma exposição no capítulo 4 e no capítulo 5 de Daniel. É a nossa pretensão nesta noite, E os irmãos observaram que trata de dois grandes personagens, da história bíblica, Nabucodonosor e Belsazar. Ou seja, poderíamos falar bem mais prático, pai e filho, filho e pai. Podemos encontrar também um tratado especial de Deus para um e o tratado especial de Deus também para com o outro. O mesmo Deus que governou Belsazar foi o mesmo Deus que governou também Nabucodonosor. Isso é bem importante nós compreendermos de formas bem diferenciadas, Nabucodonosor, basicamente, esses homens, eles viveram 530 a 540 anos antes de Cristo. Nabucodonosor foi um homem bem procedido no seu reinado, por volta de 43 anos, fez grandes coisas, e naqueles dias ele deixou um grande confronto entre o povo que servia a Deus e o povo que servia a ele. Ou seja, houve uma confusão, o povo, eles ficaram ali confusos. Na realidade, quem é Deus? É Nabucodonosor ou o Deus de Daniel? Porque esse homem tem poder em suas mãos, esse homem governa, esse homem faz tudo. E eu quero vos dizer que foi o próprio Nabucodonosor que se fez com tal autoridade, com tal submissão do povo passar também a adorá-lo. E aí podemos dizer que veio o seu filho, Belsazar. Também foi outro, que quis trazer todo o engrandecimento, toda a sua glória para si mesmo. Se a gente for trazer para os nossos dias, nós podemos ver que existem autoridades mais autoridades que estão trazendo para si próprias, como se fosse aí um domínio, e as pessoas passam também a serem submissas a essas autoridades. Mas nós precisamos compreender que diante das dificuldades, das assolações, das adversidades que nós estamos vendo hoje em nossa cidade, em nosso estado, no nosso país, neste universo, nós precisamos compreender que a providência de Deus está em ação. Tá certo? Eu creio que nesta noite Deus trará uma palavra consoladora para nós. Que mesmo diante de tudo que nós estamos vendo hoje, a providência de Deus, ela se faz em ação. Ou seja, Deus está vivo, Deus está no controle, Deus é quem governa. Queremos dizer uma coisa, irmãos e amigos, que cada ação dá mais desregrado dos seus súditos está inteiramente sob o seu controle, ou seja, sob a sua providência. Ou seja, não existe nenhum súdito que faça
o que ele faz sem a intervenção de Deus. Talvez seja difícil para compreendermos essa situação, mas não tem para onde a gente correr. Essa é a verdade bíblica. Defrontamos-nos com alternativas e nos vemos forçados a escolher entre elas. Deus governa ou é governado? Deus domina ou Deus é dominado? Deus cumpre a sua vontade ou os homens é quem cumpre a vontade deles? Veja, os irmãos, que os nossos olhos estão voltados também para o passado, né? A história relata que Nabucodonosor e o seu filho Belsazar, eles viam também diante de um mundo que muitos ficaram perplexos. Na realidade, né, quem é que governa esse homem? É ele por si próprio ou existe alguém além dele que governa ele? E outros estavam convictos que ele era quem realmente, ele era o próprio governador. O poder estava em suas mãos, era ele que fazia e desfazia, né? E hoje, queridos irmãos, nós encontramos também um público que está também em dúvida. Será que os acontecimentos que estão nos nossos dias, né, vêm da parte do governo de Deus, ou Deus está sendo governado por Satanás? Ou tudo que nós estamos vendo das malignidades humanas é voto a Satanás? Veja, os irmãos, que tem muita gente que tem esse mesmo pensamento, quanto também tinham pessoas que tinham o mesmo pensamento, que o governo era de Nabucodonosor. Ele que manda, ele que faz, desfaz e acabou. Ou seja, quem manda nesse universo não é mais Deus, mas agora quem manda nesse universo é Satanás. E eu quero vos dizer nesta noite, meus queridos irmãos e amigos, que isso traria para nós, né, escravos, súditos de Satanás. Se isso fosse a realidade de vida que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma das cartas, dentre muitas cartas, Colossenses capítulo 1, verso 17, ele diz: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo mesmo. Tudo subsiste. É difícil fazermos nossa escolha entre essas alternativas. Sim ou não? Será que é difícil a gente fazer as nossas escolhas entre essas alternativas? Quais são elas? É Deus que governa ou Deus está sendo governado? É o homem que governa ou o homem está sendo governado? O autor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 13, ele diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressão, a imagem de sua pessoa, e sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O que é que nós entendemos por isso aí? Nós entendemos que o autor aos Hebreus está destacando que o nosso Deus, que Cristo, que o Espírito Santo, que a Trindade está acima de tudo. Tá certo? Tudo o que acontece, nós precisamos compreender, a igreja precisa compreender, que seja do seu agrado, que não seja, que seja do meu, que não seja, está abaixo do poder de Deus. Nada do que acontece, acontece por acaso. Ou diremos que o homem, por ter sido dotado de responsabilidade moral, precisa ser deixado fora do controle de Deus, pelo menos durante o período de sua provação? Irmãos, visto que o ser homem, um fora da lei, quanto ao céu, um rebelde contra o governo divino, segue-se necessariamente que Deus é incapaz de cumprir seu propósito por meio dele? Queremos dizer que não só Deus pode revogar os efeitos das ações dos malfeitores, como também quer, por fim, ele chamara os maus perante o seu trono de juízo, para que a sentença de castigo seja pronunciada contra eles. Se tivermos também esse pensamento, o mundo sem Cristo também tem esse pensamento. Está acontecendo tudo, um dia Deus vai chamar tudo isso a juízo,
e acabará com tudo. Alguns pensam dessa forma. Queremos dizer que, além disso, que cada ação do mais desregrado dos súditos está inteiramente sob controle de Deus. Ninguém faz nenhuma ação se não for autorizado por Deus. Portanto, irmãos e amigos, o nosso objetivo nesta noite não é uma inquirição filosófica ou uma casuística transcendental, e sim determinar qual o ensino das Escrituras quanto a esse assunto tão profundo, baseado na lei e no Evangelho. O que é que nós podemos tirar desses dois textos que foi lido, né? Lemos, primeiro fizemos a leitura em Daniel, capítulo 4, né? Capítulo 5, perdão, que mostra ali a história de Belsazar, filho. Depois falamos, né, da história de Nabucodonosor, pai, no capítulo 4. Apenas fizemos a leitura em 2 versículos, né? Diante da exposição que quisemos fazer, nós vamos recorrer tanto ao capítulo 4 quanto também ao capítulo 5. Escolhemos o título da nossa mensagem, A Providência de Deus em Ação. Ou seja, nós podemos decretar que a providência de Deus, ela é contínua, ela não para, tá certo? Ela não para, nunca parou, nem houve uma pausa hoje, nem vai parar amanhã. Diante dessa contextualização do capítulo 4, do capítulo 5 de Daniel, nós pontuamos 2 destaques nesses 2 textos. O primeiro é que a providência de Deus foi real na vida de Nabucodonosor, tá certo? Segundo, que a providência de Deus foi também real na vida de Belsazar. Os contextos são bem diferenciados, mas o importante é nós compreendermos esta noite que a providência de Deus estivera com Nabucodonosor, quanto também estivera com Belsazar. Podemos também dizer para nós que a providência de Deus, ela está em ação na minha vida, na sua vida, na vida dos meus familiares, quanto na vida dos seus familiares, na vida daqueles que amam a Deus, quanto também na vida daqueles que não amam a Deus. Ou seja, a providência de Deus, ela é contínua, ela não para. A providência de Deus, ela está em ação. Preste bem atenção, a leitura que nós fizemos aí, em Hebreus, capítulo 1, verso 3, que diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressão, imagem da sua pessoa, é sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso implica dizer que Deus está nas alturas, Cristo está nas alturas, o Espírito Santo de Deus está nas alturas, ou seja, existe um trono que comporta aí a Trindade. E veja bem, é de lá desse trono, é lá do céu que sai tudo que existe nessa terra. É bem verdade que a maior parte da igreja de Deus não tem essa aceitação, por incrível que pareça, né? E eu quero vos dizer, queridos irmãos, que isso traz um desconforto do inferno para a vida da igreja. A igreja precisa ter em mente que Deus está acima de tudo. E se Deus está acima de tudo, tudo que acontece vem do alto. Tá certo? Ninguém pode fazer algum movimento se Deus não permitir. Então, escolhemos esses 2 personagens nesta noite, iremos falar dele, iremos ver o propósito de Deus na vida deles, e um propósito para cada um dentre eles, bem diferenciado. Preste atenção uma coisa, né? Alguns familiares que aqui se encontram, você poderia pensar, peraí, eu estou aqui e meu filho não está. Eu estou aqui e meu pai não está. O que é que tem acontecido? Por que isso tem acontecido? Por que Deus não tratou da mesma forma com Nabucodonosor e tratou de outra forma com o seu filho Belsazar? Por quê? Qual foi a razão? Foi o que eles fizeram de errado. O que foi que os nossos familiares fizeram de errado para não estar aqui conosco? E o que foi que nós fizemos de certo para estar aqui?
a providência de Deus na vida de Nabucodonosor. Certo? Deixa a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 5. E vamos lá para o verso 21. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, deram-lhe a comer erva como os bois, aos bois, e do orvalho do céu molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. Tá certo? A providência na vida de Nabucodonosor nos informa que Deus decretou que ele perderia o seu reinado, né? E esse mesmo Nabucodonosor, esse homem, ele seria tido como um animal, comeria como um animal. Já pensou um homem famoso, tomado de poder, e de repente acontecia uma coisa dessa? Ele não acreditou, o seu reinado também não acreditou. Mas aí nós poderíamos estar perguntando, mas qual foi o motivo? Por que Deus decretou isso? Olha o decreto aí. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos dos animais. E a sua morada foi com os jumentos. Já pensou você morar no palacete, né? Comandar, reinar, e de repente você morar com os jumentos? Não feito um domador de jumentos, mas feito também um jumento. Feito também um animal, né? O mesmo prazer que o animal tem de comer palha, capim, Nabucodonosor, ele começou a sentir prazer de comer do mesmo jeito. Os seus pelos cresceram como um animal, suas unhas também cresceram como dos animais, e ele ficou ali, por algum tempo ali, tomado como um animal. Isso aí, meus irmãos e amigos, isso foi presenciado, né, por aqueles que estavam à sua disposição. Eles viram isso aí com seus próprios olhos. Mas por que, pastor? Deus fez tal sentença com Nabucodonosor. Qual foi o motivo, né? Vamos voltar para Daniel capítulo 4. Fizemos a leitura bem breve, né? Capítulo 5, verso 21. E vamos lá para Daniel capítulo 4. Veja o que é escrito aí no capítulo 4, o verso 28. Todas estas coisas sobrevieram a Nabucodonosor. Preste atenção, né? Deus decreta, mas Deus também diz o porquê está fazendo aquilo. Certo? Daniel capítulo 4, verso 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real na cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O que aconteceu? Daniel narra que Nabucodonosor colocou no seu coração que tudo aquilo que estava acontecendo era de si próprio. Fui eu que fiz tudo isso aí. Fui eu. Só tem essa grande Babilônia, com todo esse poder, com todo esse senhorio, por minha causa própria. E não só ele tinha esse referencial próprio, mas todos os seus súditos também tinha Nabucodonosor como o mestre, como o rei. É ele que mandava, porque o poder estava em suas mãos. E veja bem, meus irmãos, e aí vem o quê? A declaração de Deus diante de Nabucodonosor, que quem governa ainda é ele. Nabucodonosor tinha esquecido. O texto sagrado narra a loucura de Nabucodonosor. Por quê? Porque Nabucodonosor, ele tinha já presenciado cenas maravilhosas, grandes feitos de Deus na vida de alguns dos homens de Deus. Veja os irmãos. Capítulo 3. Olha a fala de Nabucodonosor. E no capítulo 4, adentra o quê? A loucura de Nabucodonosor. Mas veja os irmãos, capítulo 3, verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo
e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Quem era o rei? Quem era o rei? Ele. E ele exalta o nome de Deus, né? Bendito Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito esses homens que não deram crédito a quem? A mim. Olha, até esse momento, Nabucodonosor, ele tinha certeza que existia um Deus que estava acima dele. Até esse momento aí. Olha o que é que ele diz, lá no verso 29. Portanto, faço um decreto pelo qual toda nação e língua que me disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas de monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Até aí, ele reconhece, né, que existe um Deus que estava acima dele. Beleza. Só que no capítulo 5, nós vamos adentrar agora aí com a loucura de Nabucodonosor. E simplesmente, meus irmãos, essa loucura, Daniel faz a narração, no capítulo 4, verso 16, nós vamos fazer outra leitura, que diz o seguinte, capítulo 4, verso 16, mudou-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. Meus irmãos, isso é muito forte para nós, né? Mas para nós cristãos, isso é uma tranquilidade. É uma tranquilidade. A doutrina da graça, ela nos informa que existe um Deus que é quem muda o coração. Tá certo? A pior malignidade que você possa conhecer, ele só é o que ele é, porque Deus propusera aquilo no coração dele. E mudou. Mudou o coração. Mudou o coração. Mudou-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. O verso 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então, meus irmãos e amigos, que existe um Deus Altíssimo, que é o coração de qualquer um ser humano. Basta ele querer, certo? Basta ele querer. E aí que entra, né, a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela foi chamada para ser uma intercessora. Uma intercessora. Nós não sabemos quem é escolhido, mas é da nossa competência. Assim como o Senhor mudou o coração na 2 vezes, tu és poderoso também para quem quer que seja. É esse Deus Altíssimo que está acima de tudo, que nós precisamos apresentar a Ele os nossos problemas, porque Ele tem solução. Só se Ele não quiser. Mas se Ele quiser, Ele pode. Pois bem, irmãos. O apóstolo Paulo, né, quando ele esteve ali em Atenas, né, ele disse que nele vivemos e nos movemos e existimos. A lei, ela mostra também o poder do Evangelho. A lei mostra o poder de Deus. O Evangelho também mostra o poder de Deus, dizendo que nós vivemos e nos movemos e existimos por causa de Deus.
Então veja que extraordinária declaração do apóstolo Paulo. Essas palavras devemos notar que foram dirigidas não a uma das igrejas de Deus, nem a algum grupo de santos que já atingiram alto nível de espiritualidade, e sim foram dirigidas a um auditório pagão, a pessoas que adoravam o Deus desconhecido. E aí Paulo diz que só existe um Deus verdadeiro, era o Deus dele, era o Deus que estava sendo adorado ali, que eles não conheciam. E, irmãos, Daniel capítulo 5, verso 23, está escrito que o problema de Nabucodonosor, né, Deus muda o seu coração, porque este homem, ele se levanta contra o céu. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disto, louvores aos deuses, ele pretendia adorar o único Deus. Mas naquele momento ali, a pretensão dele não foi mais a Deus, e sim, agora, a os deuses de prata, de ouro, de bronze e de ferro. Ou seja, meus irmãos, o que nós podemos compreender é que o homem, o que ele faz, Deus sabe de tudo. E o que ele faz, ele só chega a fazer se Deus o permitir. Se Deus não quiser, não vai acontecer. É isso que a igreja de Deus, ela tem que estar tranquila diante disso aí. Só vai acontecer se Deus permitir. O que é que Salomão, um homem também vivido, conhecedor dos benefícios que o mesmo gozou ali de Deus, ele diz lá em Provérbios capítulo 16, verso 1, diz que é Deus que provém tudo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta está nos lábios do Senhor. Então, tudo há uma dependência de Deus, né? Ele também vai lá no verso 21, do capítulo 21, no verso 1 de Provérbios, e diz o seguinte, ainda Salomão, como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, inclina. Então, veja bem, há uma declaração, o homem, se ele se inclinar para o mal, é porque Deus está liberando. Se o homem se inclinar para o bem, é porque Deus está o inclinando. Ou seja, não existe nenhuma manifestação humana por si própria que queira fazer o bem, que queira fazer o mal, sem a intercessão de Deus. Tem que haver. Talvez, eu repito, seja difícil para as pessoas aceitarem isso, até os crentes. Não é à toa que a maioria da igreja evangélica hoje não aceita. O que é que eles aceitam? Não, que há um feixe, Deus e o diabo. Então, essa briga. E a Bíblia, irmãos, ela não nos mostra assim. Ela nos mostra que Deus está acima, está no trono, está governando, né? E o local aqui, volte um pouquinho para Hebreus para a gente fazer uma análise bem rápida aqui. Hebreus foi o texto que nós fizemos a citação. Capítulo 1, verso 3. Né? O qual sendo, Hebreus 1, 3. O qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressão, imagem da sua pessoa, e sustentador de todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Né? E ele assentou-se para quê? Para ficar olhando? Não, para governar. Certo? O nosso Deus, nosso Cristo, o Espírito Santo, eles têm governado toda essa nação. E Deus, eu quero dizer uma coisa para você, o salmista diz, sabe o quê? Quando você diz, eu não aceito isso não. Eu não aceito isso não, pastor. Eu não aceito. Sabe o que o salmista diz? Deus está rindo de você. Deus está rindo de você. Por quê? Porque ele está no trono. Né? Ele está no trono. Há uma declaração, irmãos, de Deus, quando ele diz a Nabucodonosor, olha,
o poder que você tinha, né, para fazer com que o teu povo viesse a ser vitorioso, estava nas tuas mãos. Quem me te deu força para matar esse povo que vinha contra ti fui eu. Isso saiu dos seus braços, não, fui eu que dei. E Nabucodonosor, ele esqueceu, né, de toda a providência de Deus. E aí Deus trata em quê? Em tirar o seu reino. Simplesmente Deus fez tirar o seu reino. Por quê? Porque foi ele que deu. E ele dá quem quer e toma o dia que ele quiser. Então, irmãos, nós estamos falando nesta noite sobre a providência de Deus em ação. Ou seja, Deus não para. Deus está em ação. Ele está no seu trono. Cale-se diante dele. É ele que governa, é ele que faz e desfaz. E não tem nenhum problema, meu irmão, minha irmã, se dentre nós alguns não aceitar. Não tem nenhum problema. Ele continua sendo rei. Eu aceito porque isso me traz uma tranquilidade. Tá certo? Isso me traz uma grande tranquilidade em saber que eu sirvo a um Deus que governa o bom e o mal. Certo? Eu sirvo a um Deus que está comigo de manhã ao meio-dia, quanto está comigo também à meia-noite. Eu sirvo a um Deus que está comigo à tarde, quanto creio também que é o mesmo Deus que está comigo pela madrugada. Porque a Bíblia relata isso aí. Mas, irmãos, existe um evangelho que está amedrontando as pessoas, né? Não, irmãos, a Bíblia diz que Deus está no trono, e local de trono na Bíblia é local de quê? De governo, de ordenança. É Ele que faz e desfaz. Então, irmãos, em último lugar, primeiro nós vimos aí que a providência de Deus na vida de Nabucodonosor, tirando o seu reino, mostrando para Nabucodonosor que houve ali orgulho no seu coração, quando mesmo olha para a Babilônia e diz, olha, isso foi toda a criação minha, não existe homem que pudesse fazer isso, fui eu, o poder aqui está em mim, quem manda aqui sou eu, o Deus que deve ser adorado aqui sou eu, e Deus vai lá, né, e toma o reino dele. Segundo e último lugar, a providência de Deus na vida do seu filho, a providência de Deus na vida de Belsazar. Daniel capítulo 5, verso 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, né? Daniel está fazendo uma referência aí que Belsazar era filho de Nabucodonosor. Não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Ou seja, Daniel diz, rapaz, você sabia tudo que seu pai fez, toda a mancada que ele deu, e você ainda não atentou para essas verdades? Você ainda está pensando que era o poder que minava na veia do seu pai? Aquela Babilônia ali foi criada por ele? Você ainda não caiu a ficha? Não caiu a ficha? E ele continua no verso 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Meus irmãos, isso é muito sério, né? Presta atenção, né? Nós vimos aí a providência de Deus na vida do pai. Como era o nome do pai? Acordem. Estão dormindo, é? Se vocês for dormir, vocês vão passar a noite acordado. Nós temos muito caminho para andar ainda, viu? Certo? Então, abra os olhos. Abra os olhos. Se segure por aí que você tem a noite todinha para dormir, né? Mas 20 minutos nós estamos concluindo, irmãos. Mas veja bem, meus irmãos, presta atenção no verso 23, o que é que está escrito. E te levantaste contra o Senhor. Como foi, pastor, esse levantamento dele? Que ele se levantou ali contra ele? O que ele fez?
pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está dizendo hoje que a minha vida, a tua vida está nas mãos de Deus. Irmãos, nós precisamos compreender, irmãos, para a nossa tranquilidade, que a vida do maior malfeitor se encontra, irmãos, nas mãos de Deus. Se encontra nas mãos de Deus. E aí, meus irmãos, que eu chamo a atenção mais uma vez, é aí que entra a ação da igreja. Parece que a igreja perdeu a visão, quanto também Belsazar perdeu. Vamos falar, né, que os malfeitores estão nas mãos de quem? Diabo, Satanás. Então, se está nas mãos de Satanás, o que é que Deus vai fazer? Né? Sim, Satanás tem dominados, tem feito escravos. Né? Mas, irmãos, nós precisamos compreender que, em si, a vida de toda a humanidade, boa ou ruim, os seres humanos estão nas mãos de Deus. Irmãos, era só isso, Marlene, que Daniel queria trazer à mente de Belsazar. A tua vida, rapaz, está nas mãos de Deus. E eu quero perguntar aos irmãos uma coisa aqui. Presta atenção. Belsazar era gente boa? Vamos ver as características desse homem bom, tá certo? E tu levantaste contra o Senhor do céu. Era bom ou ruim esse homem? Hein, gente? Era bom ou ruim? Né? Péssimo. Levantou-se contra Deus. Pois foram trazidos os utensílios, né? As coisas de Deus, né? As coisas que eram da casa do Senhor, ele se contaminou com elas. E além do mais, né, com mulheres, concubinas, né, tomou vinho ali, com os utensílios da casa do Senhor, não fez caso nenhum. E além do mais, irmãos, olha a bondade desse homem. A quem esse homem adorava? Quem era? Irmãos, eram os deuses de madeira, de prata, de ouro, de bronze. E Daniel deixa bem claro, rapaz, e o pior, que esse infeliz que você está adorando, eles não veem, eles não enxergam, eles não sabem de nada, rapaz. Você está louco, Belsazar? Você está louco? Irmãos, Daniel, ele faz outra referência, né, a Belsazar. Lá no capítulo 5 de Daniel, agora o verso 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e soluções, casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Belsazar diz o seguinte, olha, certo? Você... né? Vai ser muito importante você interpretar aquilo que eu estou inculcado. Ele diz, olha, eu tenho escutado por aí que você é um homem sábio diante de Deus. Né? Isso Belsazar falando a Daniel. Veja o que é que Daniel diz. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá aos teus prêmios a outra. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. O que tem? Poderia ter aceitado isso aí, né? Por que não aceitou? Porque isso estava vindo de mãos sujas.
de mãos sujas. Disse, eu não quero isso aí. Não quero isso aí. Houve-se um tempo, meus irmãos, né, que sempre existiu prostituição. Né? E as prostitutas, né, elas ganhavam, né, as suas míseras migalhas e queriam dizimar. Né? E as autoridades disseram, não queremos dízimo de dinheiro maligno. Fique para vocês mesmos, para a própria condenação. Esse homem era um homem mau. E Daniel disse, eu não quero me sujar com esse homem, não. Não quero nada que me pertence. Vou fazer o meu trabalho. E aí ele começa no verso 18, né? Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, quem? Teu pai, o reino, e grandeza, e glória, e majestade. Por causa da grandeza de que lhe deu povos, nações e homens, e todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quem deu esse poder a Nabucodonosor? Deus. Daniel lembra ao filho Belsazar quem é Deus. Daniel queria passar para Belsazar a lembrança do que Deus havia feito com seu pai, Nabucodonosor. E o verso 20 diz, quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo, arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Daniel estava dizendo, olha, Belsazar, existe um Deus, rapaz, altíssimo. Né? Existe um Deus que sabe tudo, que controla tudo. Você está pensando que era seu pai que fazia tudo, que controlava tudo? Você está pensando que é você agora? Você está enganado. Meus queridos irmãos, né? Campina Grande está enganada. A Paraíba está enganada. O Brasil está enganado. Esse universo está enganado. Existe um Deus que está acima de tudo, gente. Que é controlador de tudo, que governa da melhor maneira. O que nós estamos vendo aí em nossos dias, meus irmãos, é o que Deus determinou para acontecer mesmo e acabou. Meus queridos irmãos, se Ele quiser, Ele pode mudar tudo de uma hora para outra. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Nós somos súditos, somos servos. Somos servos. E aí é da minha competência e da sua competência como igreja, clamar a Ele. Senhor, eu sei que o poder está em Tuas mãos. O Senhor dá a quem quer e tira quando o Senhor quer. Então, Senhor, se tem alguém falho, tira e dá o poder a outra pessoa. Mas, irmão, isso é uma tranquilidade, né? Você vai para trabalhar e diz, Senhor, seja comigo. E pode sair. Certo? Pode sair. Tem uma irmã aqui da igreja, tá certo, que semana passada estava só, né, no carro. Quando pensou que não, chegaram ali perto do carro dela, é alguém armado, né? E ela deu para ver as armas ali. E ela disse, pronto, é agora. E ela rapidamente lembrou que se via um Deus Todo-Poderoso e disse, Senhor, faça com que esses homens não me vejam. Olharam para um lado, olharam para outro, não viu ninguém, disse, aqui não tem ninguém, vamos embora. Meus queridos irmãos, é o Deus que nós servimos. Irmãos, não vale a pena ser cristão se a gente não crê que Deus está acima de tudo, gente. Não vale. Mas não vale mesmo. Tudo que for. Eu estou com medo. Meu Deus, o que é que vai ser agora? O que é que vai ser? Né? Já pensou? Né? E agora? Né? Eu vou sair no meu carro, se botar fogo. Se botar, meu irmão, você vai para a glória, se Deus permitir. O que é que tem? O que é que tem? Mas se ele não quiser, meu irmão, do seu carro não.
não chega de jeito nenhum. Porque, meus irmãos, se a gente pensar de outra forma, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, gente. O Deus que nós servimos, né? Fez uma referência aí, bendita, Daniel, com o filho Belsazar e o seu pai, Nabucodonosor, e disse, olha, o poder foi Deus que deu, quanto foi Deus que tirou. E a você também vai haver um tratado de Deus, porque você não engrandeceu o nome de Deus. Irmãos, eu fico pensando assim, né? Será que o que está acontecendo hoje, não só em Campinas, mas em nosso país, meus irmãos, será que o povo de Deus deixou de adorar a Deus, irmãos? Deixaram de glorificar a Deus, irmãos. Não pode bater mais uma porta que é o diabo. Parece que o diabo subiu, né, está num trono ali, e disse o diabo, cala-se os crentes, e os crentes estão tudo medrosos ali. Que nada, meu irmão, ele é súdito também, ele é servo como nós somos, irmãos. Deus está acima de tudo. Acima disso, meus irmãos, que Daniel queria passar para Belsazar, filho, e Nabucodonosor, pai. Queridos irmãos, para concluir a nossa palavra, eu queria trazer duas aplicações. Primeiro, preste atenção, né? Lemos as Escrituras em vão. Se não descobrirmos nelas que as ações dos homens, quer sejam más ou boas, são governadas pelo Senhor Deus. Elas vêm do céu. Certo? Eu vou repetir. Lemos as Escrituras em vão, se não descobrirmos nelas que as ações dos homens, quer sejam más ou boas, são governadas pelo Senhor Deus. Nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Se nós não cremos nessa verdade. E por quê, pastor? Eu tenho que crer assim. Porque está escrito. Veja aí na sua Bíblia, Daniel capítulo 4, verso 31. Estou dizendo para os irmãos, fazendo duas aplicações finais, que se eu e você, se a gente ler as Escrituras e não descobrirmos que nelas todas as ações dos homens, quer sejam más ou boas, são governadas por Deus, nós estamos perdidos. Ou seja, o que é que acontece, irmã Marisa? Nós estamos vendo as Escrituras em vão. Estamos vendo em vão, estamos aqui em vão, estamos dizendo que somos cristãos em vão, porque tudo vem do alto. Olha, meus irmãos, Daniel capítulo 4, verso 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz de onde? Do inferno? Não foi? Irmãos, quem manda, né, nesse universo, né, nessa caixa de fósforo, certo? Por que, pastor, caixa de fósforo? Porque o Deus que eu sirvo, né, ele coloca isso, e eu e você, a gente só pode colocar uma caixa de fósforo na mão. Então, para Deus, é uma caixa de fósforo mesmo. É um ovo, esse universo. Então, meus queridos irmãos, olha o que está escrito. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e fartar-se-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Irmãos, talvez existam crentes aí que estão sofrendo aí, porque não aprenderam ainda que existe um autismo sobre a vida deles. Nós temos que crer nisso aí. Se você tem olhado para um lado hoje não tem saída, olhado para o outro não tem saída, saiba que Deus tem saída. Deus tem. E Ele vai fazer um buraco onde não tem buraco para ter uma saída, para você passar, em nome de Jesus. É esse Deus que está acima de tudo. E olha, irmãos, o verso 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas como das aves. Verso 34. Mas ao fim daqueles dias, aí vem o quê? A misericórdia de Deus.
Se veio do céu, tudo tem que vir do céu, né? Irmão, já pensou se hoje um crente virasse um jumento? Né? Aí o que é que ia acontecer? O que é que vocês acham? Vamos orar, gente, vamos orar. É um demônio que está na vida dele, ele virou burro. Era isso mesmo, nós iríamos ouvir isso aí, irmãos. E interessante que Daniel não foi lá, né? Para orar, né? Senhor, faz esse homem novamente viver como um homem. Mas esperou ali a ação de Deus, né? Ele poderia até ter essa intenção, não teria nenhum problema, né? Mas ele não teve a ousadia de falar. Isso é um espírito de Abael que entrou nesse homem aí. Era homem, era rei, e agora virou um jumento aí. Não, porque Daniel disse a ele, isso veio do céu. Isso é coisa de Deus. E quando é coisa de Deus, não adianta a gente querer mudar a situação, porque só ele pode mudar. Olha só, ele permitiu, olha como isso é confortante para nós, irmãos. Ele permitiu, e o verso 34 diz o quê? Ao fim daqueles dias, verso 34, 4:34, Daniel, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Ou seja, Nabucodonosor disse, o Senhor reina, o Senhor está em ação, ele não para. Foi ele que permitiu que eu me tornasse um jumento, mas foi o mesmo Deus que abriu o meu entendimento, e agora eu te louvo, Senhor. Amém, irmãos? Louvado e glorificado seja o nome de Deus. É esse Deus que a Bíblia nos fala quem é Ele, em meio ao caos humano. Ele é Senhor, Ele está no centro de tudo. E a outra aplicação, irmãos, nós precisamos lembrar, né? Lemos as Escrituras em vão, se não descobrirmos nelas que as ações dos homens, quer sejam más ou boas, são governadas pelo Senhor. Você veja aí a maneira que Deus tratou Nabucodonosor, pai. Agora vamos ver, para concluir, a maneira que Deus trata Belsazar, filho. Daniel 5:24. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Ele tinha um medo quando eu falava para ele dessa mão. Esta, pois, é a escritura. Mené, Tekel, Apassim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Quem foi que contou? Foi Satanás? Irmão, Satanás tem poder. Aquele filho sabe nem contar. Sabe nem contar. É Deus, irmãos. Né? Ele não sabe nem de matemática. É Deus, irmãos, que contou. Foi ele que contou. Pesado foste na balança e achado em falta. Pereis, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Quem deu? Deus. Por quê? Porque ele tem poder, ele tem autoridade. E o verso 29, capítulo 5, diz, então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Eita, Deus poderoso, né? Mas eu quero chamar a atenção de você, neste último versículo aqui, né? Deus, ele tratou Nabucodonosor como pastor, né? Ele permitiu que o seu reino fosse tirado, faz aquele homem virar um animal, e depois diz, você é um eleito meu. Eu farei com que você me glorifique. E Deus dá essa oportunidade a ele. E por que, pastor, Deus não fez isso com seu filho? Eu não tenho resposta. Mas eu tenho para lhe dizer que Deus é Ele quem governa e a vontade está nele. Ele faz como Ele quer. Verso 30. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, sem nenhuma oportunidade de glorificar a Deus o quanto seu pai teve.
você está aqui com uma grande e rica oportunidade de reconhecer esse grandioso Deus. Largar hoje os seus deuses de prata, de ouro, de feno, de madeira. E veja que você ouviu nesta noite que eles não escutam, eles não podem fazer nada. E essa foi uma das indignações de Deus diante daqueles que estavam ali reinando. Você tem uma rica oportunidade hoje que Belsazar não teve. E o meu desejo é você que esteja aqui nesta noite, seja um escolhido de Deus, como foi Nabucodonosor. Mas hoje é o dia. Hoje é o dia para você ter essa certeza. Espera aí. Hoje eu conheci que existe um Deus que está acima de tudo, que governa tudo. E esse Deus que eu quero servir. Então, coloca-se diante de Deus e fala para ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Aceita-me como um dos mais vil pecador. Eu quero, a partir de hoje, te servir. Eu quero servir a um Deus que pode tudo. Eu quero servir a um Deus que está acima de tudo. Não quero servir a servo, não. Deus te abençoe em nome de Jesus.